Irmãos e irmãs, a nossa saudação a todos os que nos acompanham nesta hora através das nossas redes sociais para mais esse encontro de escola dominical da Catedral Evangélica de São Paulo, a nossa primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. É uma alegria novamente estar com você nesta hora para juntos estudarmos a palavra do Senhor e darmos prosseguimento a estes estudos que estamos fazendo, que tem como título central um guia para viver bem, baseados no livro de Provérbios, um livro cheio de ensinos das mais diversas formas que nos ajudam também a entender melhor situações da vida e, por que não, também nos posicionarmos diante de situações que enfrentamos no dia a dia. Portanto, é uma alegria muito grande darmos prosseguimento a esta 10ª aula, que estará tratando de um tema que não é um tema muito fácil, assim como outros que já foram tratados também nas aulas anteriores, mas esse, de uma maneira mais específica, trata de coisas que envolvem os nossos sentimentos, as nossas emoções e também o nosso jeito de viver. Por isso, o título deste estudo, desta aula, chama-se Carnalidade, o impedimento à vida cristã. Nós estaremos caminhando por textos de Provérbios, mas também outros textos da Bíblia para compreendermos melhor esta lição e as orientações que a própria palavra de Deus pode nos trazer sobre esse importante tema. Quero convidar você a orar comigo, vamos buscar a direção de Deus para que juntos possamos também interpretar através do seu Espírito a sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, nós te rendemos graças, te louvamos por este dia, pela tua presença, pela tua orientação. Nesse tempo de estudo queremos pedir a tua orientação, a tua iluminação, enfim, Senhor, sabedoria que vem do Senhor para compreendermos as verdades da tua palavra. Dá-nos um coração aberto, sensível e ouvidos, ó Deus, atentos aos teus ensinos. E permita que ao final desta aula possamos experimentar o crescimento espiritual que vem do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Carnalidade, impedimento à vida cristã. O texto básico que nós temos para a nossa lição de hoje é um texto de Provérbios capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo de número 11. E nós temos como objetivo, ao lermos esse texto, demonstrar de que forma o cultivo dos valores distorcidos, muitas vezes os desejos da carne e as atitudes irreverentes que o ser humano tem em relação a certas situações da vida, podem se transformar em um atalho para fracassos na própria vida. Esse texto nos ajudará a compreender um pouco mais, como eu disse, somados também a outros textos da palavra do Senhor. Vamos ler esse texto bíblico, que será feito na nova tradição na linguagem de hoje, que com certeza também facilitará a compreensão por parte de todos nós. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum.
Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Esse texto é interessante, como todo o livro de Provérbios, cada versículo traz uma lição nova, tocando em algum setor, em alguma área da nossa vida. Mas de uma maneira específica, nossa lição tratará do assunto da carnalidade, que é uma palavra não muito confortável, vamos dizer assim, quando pensamos na nossa vida no dia a dia. E para isso é preciso entender o que entendemos por carnalidade. Nós, num primeiro momento, a primeira coisa que vem à nossa vida ou à nossa mente é o pensar no campo da sensualidade, da concupiscência, do apetite sexual. Esta é uma das primeiras definições quando falamos em carnalidade e de uma maneira mais específica também, pensando na palavra de Deus. Isso é verdade, mas não é apenas isso. A palavra carnalidade ou a questão da carnalidade vai além de tão somente, vamos dizer assim, a questão da sensualidade ou da sexualidade. Nós falamos aqui, na verdade, do prevalecimento da vontade humana em detrimento à vontade de Deus. Quando a vontade do ser humano, em qualquer aspecto da sua vida, sobressai ao aspecto maior, que é a vontade de Deus, com certeza estamos agindo na carne e não através do seu espírito. Em resumo, é o prevalecimento da vontade da carne nas decisões que necessitamos tomar em nossa vida. Então pense em tudo aquilo que temos que decidir e muitas vezes decidimos mais pelo nosso jeito de pensar, pela nossa própria vontade, sem consultar a vontade de Deus. Vamos ver a opinião do apóstolo Paulo, há um texto em Gálatas muito importante e também muito profundo, que com certeza nos ajuda a compreender toda essa questão. Em Gálatas, capítulo 5, entre os versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele faz uma relação daquilo que ele chama de obra ou obras da carne. O texto diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Percebam o tamanho da lista feita pelo apóstolo Paulo. A obra da carne relacionada em vários aspectos que prejudicam o relacionamento do ser humano com Deus. E ele faz esta lista não apenas passando, como disse agora há pouco, pelo campo da sensualidade, mas também pelas atitudes que o ser humano tem em relação a si mesmo e também em relação ao próximo. Portanto, vale a pena a partir de agora nós analisarmos alguns sinais de carnalidade presente no convívio
do ser humano no seu dia a dia, enfim, na sua convivência social. Sinais que com certeza prejudicam a sua vida particular, a sua vida com o próximo, seus relacionamentos, mas também o seu relacionamento espiritual, a sua vida com Deus. Nós vamos ver pelo menos 4 aspectos interessantes que podem nos ajudar à compreensão tanto desse texto quanto do texto de Provérbios. O primeiro aspecto da atitude carnal está na prática de atitudes dominadas pelo preconceito. Aqui a questão do preconceito é algo muito forte e que deve ser considerada nesse aspecto da carnalidade. Quando pensamos em preconceito, pensamos em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o preconceito cultural. Sabe aquela frase, muitas vezes até como se fosse um ditado popular, as aparências enganam? Muitas vezes a pessoa é julgada mais pela sua aparência, através daquilo que ela apresenta da sua cultura e não na sua essência daquilo que ela é na sua realidade, no seu dia a dia, na sua ética, na sua personalidade, enfim, na sua vida social. O outro aspecto é exatamente, além do aspecto do preconceito cultural, é o preconceito social que nós temos. Aqui nós podemos também colocar uma outra frase, tipo, as pessoas valem pelo que têm. Aquilo que mede o jeito de ser, ou a qualidade, muitas vezes o valor das pessoas, tudo isso é visto apenas pelo poder do ter e não pelo poder do ser. A pessoa é avaliada por aquilo que ela tem, por aquilo que ela possui e não por aquilo que ela é na sua essência. A questão do preconceito cultural, a questão do preconceito social, mas também o preconceito racial é uma outra coisa muito forte e que mexe profundamente com a vida e os relacionamentos da pessoa. Quando falamos do preconceito racial, estamos falando que há etnias que são privilegiadas e outras que são relegadas a um plano inferior, como que se um povo ou uma nação fosse melhor que a outra diante da própria sociedade, mas principalmente diante de Deus. Quando pensamos no Deus que fez todas as raças, todos os povos, ele fez de uma maneira perfeita para viver em harmonia dentro do nosso planeta. Mas o preconceito racial fere profundamente essa questão por atitudes da carne, por atitudes humanas. E por último, nós não poderíamos deixar de dizer do preconceito religioso, onde todas as pessoas de determinadas religiões ou de determinada religião, muitas vezes a pessoa é menosprezada em razão da sua fé, daquilo que ela crê, daquilo que ela professa. Uma coisa é nós termos a nossa doutrina, o nosso conceito, no nosso caso como presbiterianos, como reformados. A outra coisa é o menosprezo, é a falta de respeito com a confissão de fé do meu próximo. Portanto, o preconceito é um grande caminho que pode estar presente na vida das pessoas para a prática da carnalidade. Mas há um segundo aspecto importante também que demonstra a carnalidade do ser humano em relação ao próximo, em relação a Deus. Aqui falamos daquilo que chamamos de ingratidão. A ingratidão é uma grande arma da carne para ferir o próximo e também ferir o coração de Deus. Há vários aspectos de ingratidão, mas alguns deles estão presentes no dia a dia da sociedade. Por exemplo, a ingratidão dos filhos em relação aos seus pais. Quantas vezes nós não percebemos atitudes de filhos
que foram criados com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto cuidado, receberam aquilo que de melhor os pais, dentro de suas possibilidades, poderiam ter dado. E de repente, num determinado momento, a ingratidão chega, o desprezo chega, enfim, há quantos e quantos pais que são totalmente rejeitados por seus filhos, e também o contrário acontece, quantos filhos muitas vezes vivem a rejeição dos seus pais diante de uma sociedade tão violenta e tão cruel em que muitas vezes vivemos de uma maneira específica nesse fato. Temos, por exemplo, a ingratidão com os amigos. Quantas vezes a questão da amizade, daquilo que é biblicamente uma das coisas mais preciosas que o ser humano pode ter, que é o ter e ser amigo, e de repente a ingratidão chega e os amigos se dispersam, se distanciam, não se reencontram, deixam manchas, deixam mágoas, ressentimentos, enfim, tudo por falta de uma palavra de gratidão. E uma outra questão também envolve, aí sim, a questão social, que é a ingratidão para com os benfeitores. Pensem comigo, quantas pessoas já fizeram alguma coisa de bom ou de boa para com você? Algo que te abençoou, algo que fez bem à sua vida, ao seu coração, algo que restaurou talvez a tua esperança em viver. Aqui, quando nós falamos em ingratidão para com os benfeitores, estamos falando daquela ingratidão de pessoas que fizeram tão bem para o outro e de repente não recebem uma palavra de muito obrigado. Isso também passa por uma atitude carnal. Ingratidão é uma atitude da carne. Um terceiro aspecto que nós temos, que envolve o comportamento da carne, é o do rancor. Veja como que esse tema ele se amplia quando pensamos nas relações humanas, no dia a dia nosso em sociedade. O rancor aqui está relacionado, por exemplo, ao perdão que não existe, a falta de perdão diante de certas situações. Aquela mágoa, aquele sentimento de ira, de tristeza, acima de tudo, de rancor mesmo em relação ao próximo, tudo por uma falta de perdão. Quando o perdão não existe, com certeza os problemas somente crescem, aumentam, não apenas no coração, mas em relação às atitudes também. Daí a certeza de que isso também é uma atitude da carne. O próprio Jesus deixou bem claro que o perdão deve fazer parte da vida humana, deve ser algo que no dia a dia devemos praticar para que o outro se sinta abençoado por nós e nós também nos sintamos aliviados em expressar e liberar perdão. A falta de perdão acaba com o amor. A falta de perdão consome a paz interior, aquela paz que todos nós desejamos, seja na vida social, seja na vida da igreja, seja dentro do nosso lar. Essa paz interior ela é consumida e, consequentemente, o rancor toma conta como atitude da carne. E também é preciso frisar que, exatamente por acabar o amor, por consumir a paz interior, a falta de perdão também destrói relacionamentos. Quantos relacionamentos que começaram dentro de uma beleza, de uma leveza, e de repente são destruídos pela falta de perdão. Tudo são coisas que vão sendo acumuladas ao longo do tempo, são sentimentos que são depositados e vão se transformando em entulhos dentro de nós, que precisam passar por um processo de limpeza, de purificação, tanto da mente quanto do coração,
para que o espírito prevaleça sobre a carne. O rancor, ele cria este acúmulo de tristeza, esse acúmulo de sentimentos ruins que destroem a vida, tiram a alegria, enfim, tiram a paz do nosso coração. E um último aspecto que nós temos é aquilo que nós podemos chamar aqui de atitudes da carne, e nós denominamos aqui de insolência. Essa palavra não é muito utilizada, mas ela tem o sentido de falta de respeito. Atitudes de falta de respeito são atitudes carnais. Como citamos agora há pouco, a falta de respeito aos pais, aos filhos, ao marido, à mulher, ao amigo, à amiga, essa falta de respeito ao próximo, essa falta de respeito a Deus, né, torna-se uma atitude insolente, uma atitude que totalmente prejudicial ao dia a dia, enfim, a uma saudável vida diante de Deus e diante da sociedade. Esse aspecto, ele cria em nós uma certeza de que quando isso é praticado, com certeza nos afastamos de Deus e nos aproximamos das coisas do mundo, daquela lista que lemos em Gálatas de obras da carne. Quantas ali são as referências dadas pelo apóstolo Paulo quando fala de uma série de coisas que determinam um comportamento carnal. E é impressionante que o apóstolo Paulo ele não trata, como dissemos há pouco, apenas da questão da sensualidade, prostituição ou coisa parecida. Ele fala de coisas do nosso cotidiano. Ele chega a falar até da glutonaria, que é o ato de você se alimentar demais, comer demais, exagerar, deixando bem claro que tudo o que é exagerado, que não tem moderação, que não tem orientação divina, torna-se atitude da carne. Enfim, quando pensamos em todas essas coisas que prejudicam a carne, biblicamente também temos que pensar num remédio que possa nos ajudar na cura, se necessário, ou de prevenção, para que não venhamos a cair nesta lista de carnalidade exposta pelo apóstolo e também registrada através do livro de Provérbios. No próprio texto de Gálatas, 5º capítulo que nós lemos, na sequência dos versículos, aí do 22 ao 25, o apóstolo faz uma lista daquilo que é o oposto de viver na carne. Ele fala exatamente do fruto do Espírito. Acompanhe a leitura desses versículos, nós vamos compreender melhor tudo o que estamos falando. O apóstolo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vejam, irmãos e irmãs, a grande diferença que temos entre a primeira lista, obra, e a segunda lista, fruto. Pensemos um pouquinho nessas duas palavras. Obra é uma coisa que tem começo, meio e fim. Se nós pensarmos na ideia de obra como uma construção, é isso que desejamos quando iniciamos uma construção. Temos o início, temos as atividades para que ela se concretize e que chegue logo ao fim. A obra é algo que tem um prazo de validade, assim como os prazeres, assim como as paixões. Muitas vezes há uma paixão intensa que pode, num determinado momento, desaparecer. E nós sabemos que, estatisticamente,
é exatamente isso que acontece. Em relação ao fruto, há algo diferente. O fruto é algo que tem que ser cultivado, que tem que ser regado, tem que ser alimentado no dia a dia. É colocado ali alguns adubos para que possa, pouco a pouco, ir crescendo e se fortalecendo. Mas tem um outro detalhe importante que nós não podemos esquecer nesse nosso estudo. O fruto, ele é produzido, a qualidade dele é avaliada, mas o fruto não se alimenta de si mesmo. É diferente da carne. O fruto, ele é produzido, pense num fruto da sua preferência. Ele é produzido para alimentar o próximo. Ou seja, quando nós pegamos um fruto qualquer, aquele que você mais gosta, ele é produzido para se tornar alimento para você, para se tornar alimento para o seu próximo. É assim que a lista de fruto do Espírito é colocada pelo apóstolo Paulo, para combater as obras da carne. Ou seja, eu tenho o amor de Deus em mim para expressar amor ao meu próximo. Eu tenho a alegria de Deus produzida em mim para produzir alegria na vida de quem está triste. Eu tenho a paz de Cristo para ser promotor da paz em meio às divisões, ao sofrimento das pessoas que vivem em guerras. Eu tenho a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade para expressar tudo aquilo que o outro precisa a respeito da vida no Espírito. E assim também é com a mansidão, é com o domínio próprio. Deus produz, através do seu Espírito, frutos na minha vida. Eu cultivo esses frutos através da minha vida espiritual para combater a obra da carne, a carnalidade que prejudica a vida do meu próximo, a vida das pessoas que não conhecem o amor de Deus. Isso é de uma beleza incomparável, porque temos a certeza de que o Deus da vida apresenta, através do seu Espírito, um remédio perfeito contra toda a carnalidade. Vale a pena essa vida no Espírito. Vale a pena buscarmos a orientação de Deus, a unção do seu Espírito para vivermos essa vida para a glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que você possa repensar todos os temas que estudamos até agora e de uma maneira específica essa nossa lição, para andar sempre em Espírito, no Espírito de Deus, glorificando ao Senhor e servindo ao Senhor neste mundo diante de tantas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua semana seja uma semana regada pela orientação e direção do Espírito Santo de Deus e que o Senhor possa, ao cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família, ter sempre em você um agente missionário dele neste mundo tomado pelo pecado. Tenha uma semana abençoada e até os nossos próximos estudos. Fiquem na paz de Deus.